Você já parou pra reparar que parece que todo mundo tá vestindo os mesmos tipos de roupas, tendo os mesmos gostos e até a mesma personalidade? Resumindo, parece que tá todo mundo igual? Então, é sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje. Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre originalidade. Eu sou uma pessoa, gente, que eu amo falar sobre esse assunto, porque eu percebo que nos dias de hoje parece que as pessoas elas andam perdendo isso, a sua originalidade, a sua essência, e isso não é legal, é algo bem ruim, pra falar a verdade, porque, gente, sério, uma sociedade com todo mundo simplesmente igual, tendo os mesmos gostos e vestindo as mesmas coisas é meio sem graça. E quando você para pra pensar sobre isso de originalidade, é algo que envolve muitas camadas do porquê as pessoas elas estão perdendo a sua originalidade nos dias atuais. Nós, seres humanos, a gente é muito influenciado a todo momento, e isso não é algo que acontece desde agora, mas acontece há muito tempo, há muitos anos, séculos atrás. E bom, as redes sociais, a gente sabe que elas andam crescendo cada vez mais, pessoas de todas as idades andam imigrando para as redes sociais, e ela, querendo ou não, tem uma grande influência sobre a gente. E as redes sociais, gente, é um lugar onde viraliza muito rápido as coisas, criando as famosas tendências. Esse lance de tendência é algo muito doido, porque a tendência nas redes sociais, ela surge muito rápido, mas elas também vão embora muito rápido. Com isso das tendências serem totalmente viralizadas, as pessoas elas começam a querer comprar aquilo, a ter aquilo que tá todo mundo tendo, tá todo mundo falando. As pessoas acabam querendo se sentir pertencidos a isso. Isso também, gente, é uma coisa muito típica de nós seres humanos, querer se sentir pertencido a algo ou alguém. E bom, gente, sério, nos dias atuais isso parece que cada vez mais vai aumentando, sabe? A nossa vontade de querer pertencer a algum grupo, a algo. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de uma tendência que tá todo mundo falando e usando. Talvez vocês até saibam o que eu vou falar. Eu vou falar do Bobbie Goods e do Labubu. Pra quem não sabe, Bobbie Goods é um livrinho de colorir e Labubu é um bichinho meio feinho. Eu considero um pouco feio esse bichinho. Ele é um chaveiro e custa um rim. Sério, gente. Eu fico muito indignada como as pessoas conseguem comprar um chaveiro super caro. Tipo, e aí, né, gente? Óbvio que não é todo mundo que vai conseguir comprar um chaveiro Labubu, porque é muito caro. Então, criaram um Lafufu, que é um Labubu falsificado, e ele é um pouco mais em conta do que o Labubu original. Até o Bobbie Goods, gente, se você vê, é um livrinho de colorir que nem todos os outros, mas ele ultimamente tá muito caro, e até as canetas marcadores que as pessoas usam pra poder pintar o Bobbie Goods, geralmente as pessoas usam isso e não lápis e nem nada, delas também estão super caras. E por que eu tô falando tudo isso? Isso, querendo ou não, virou febre, não só aqui no Brasil, mas na gringa, no mundo inteiro. E cada vez mais as pessoas na internet, elas vêm falando sobre essas duas coisas. O Bobbie Goods, o Labubu, óbvio que tem mais outras coisas, mas isso é uma coisa que tá muito estourado. Então, muitas pessoas, elas acabam querendo ter aquilo também, porque elas vê que tá todo mundo tendo, então ela vai querer também ter e acaba comprando. E o que eu quero dizer com isso tudo é que quando uma coisa tá muito na tendência, as pessoas elas buscam querer ter aquilo e fazer parte da tendência que tá todo mundo falando. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Até onde é saudável querer fazer parte de algo? Bom, gente, na minha opinião, a questão do pertencimento vira algo não saudável quando a pessoa ela acaba perdendo a si mesma, ela acaba perdendo a sua essência, sua identidade, o seu senso crítico, que é algo que a gente vê que acontece muito. Parece que ultimamente a personalidade das pessoas está sendo moldadas através do que está na tendência, o que está todo mundo falando. Eu acredito muito que as redes sociais, como eu disse pra vocês, elas são um dos motivos das pessoas estarem perdendo a sua originalidade. Mas, como eu disse no começo do vídeo, a originalidade, ela é algo que tem muitas camadas, se você for parar pra pensar. Bom, gente, eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo faz um tempo, mas foi nesse ano. E pode parecer meio nada a ver, talvez, o que eu vou falar, mas vai fazer sentido lá na frente, vocês vão ver. Esse ano teve uma festa e aí eu fui. Eu sou uma pessoa que gosta muito de expressar minha personalidade através do que eu visto. Então foi isso que eu fiz na festa, eu fiquei até feliz depois. Quando eu me olhei no espelho, eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô muito diva. Eu fui com um vestido amarelo florido. Eu fui com as minhas pulseiras de miçanga, que elas fazem parte de mim.
fui com uma maquiagem babilônica, enfim, gente, sério, eu fui muito colorida, mas quando eu me olhei no espelho eu fiquei tipo, meu Deus, isso é muito eu, sabe? Eu tô vestindo de uma maneira que eu gosto muito. E aí eu fui nessa festa, né? E aí, gente, eu cheguei lá, eu comecei a perceber que tava todo mundo, mesmo tipo de roupa, parecia que tava todo mundo igual. E eu fiquei tipo, eu me senti muito essa foto da Lana Del Rey. De verdade, porque aí eu acabei me sentindo muito deslocada, não foi legal, porque, sei lá, sabe, eu parecia a imagem da Lana Del Rey que eu mostrei pra vocês. Eu não tenho muito como explicar isso e explicar como que eu me senti, mas eu me senti péssima. E pra fazer esse vídeo, né, eu pensei muito sobre isso também, das pessoas, elas acabarem deixando de vestir o que elas gostam de vestir por medo da opinião dos outros, por medo de se sentir deslocada, porque a pessoa, ela acaba vendo todo mundo vestindo a mesma coisa, tendo os mesmos gostos, como eu disse, e aí, às vezes, dá um certo receio, sabe, gente, de você vestir algo que você gosta ou falar de algo que você acha muito legal, sabe? Porque querendo ou não, você acaba tendo medo do julgamento, de se sentir deslocado. Quando você tá em um lugar que parece que tá todo mundo igual e você se sente meio diferente, parece que tá todo mundo olhando pra você e te criticando. Às vezes também não é nem isso, né? Roupa a gente sabe que é algo muito caro, então às vezes as pessoas acabam não vestindo o que elas realmente querem por questão de dinheiro. Então, como eu disse pra vocês, isso é algo que tem muitas camadas, é algo muito abrangente. Aí, gente, mas antes de encerrar isso, né, porque eu tava falando sobre a influência das redes sociais na gente também pode ajudar pra nossa perca da originalidade. E eu queria falar que, às vezes, a internet, ela te influencia até quando você não percebe. Às vezes você acha que você não tá sendo influenciado, mas você tá sendo influenciado. Você tá sendo, eu tô sendo influenciada. Todo momento estamos sendo influenciados. E eu acho que a gente tem que ser um pouco mais críticos em relação a isso, sabe? Quando, sei lá, tiver alguma tendência, você parar e perguntar, eu realmente preciso disso? Ou eu só quero comprar isso porque todo mundo tá usando, tá todo mundo falando? Sei lá, gente, sejam vocês mesmos. Se vocês tiverem condições, vistam o que vocês gostam, fazem o que vocês se sentirem confortáveis. Gente, essa foi a minha opinião sobre o que eu acho sobre a perca da originalidade, do porquê que parece que tá todo mundo igual. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de falar sobre isso e com certeza eu poderia fazer um vídeo mais longo falando sobre, mas eu não tenho memória o suficiente, gente. Me desculpem. Eu tentei resumir um pouco a minha opinião sobre isso, mas é óbvio que eu penso mais do que eu falei nesse vídeo. E lembrando, gente, esse vídeo ele não é uma verdade absoluta, é a minha opinião. Talvez você possa ter uma opinião diferente da minha e tá tudo bem. Bom, gente, foi esse o vídeo sobre originalidade. Eu acho que o vídeo ficou meio raso, pra falar a verdade. Eu poderia ter me aprofundado mais? Poderia, gente. Se a memória do meu celular colaborasse, eu me aprofundaria. Mas como ela não tá colaborando... Enfim, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, tchau, tchau. Até os próximos vídeos.